Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pela nossa irmã Lisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos acalmando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogando que seja um evangelho de luz. Agradecemos a proteção e o entendimento para os nossos estudos de hoje, que possamos ter a compreensão, recatar todas as palavras, orientações em nossos corações, para que possamos transformar o nosso dia a dia, sempre melhorando, seguindo o caminho com o nosso Mestre Jesus, dando o melhor de nós. Sendo assim, pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos, e que assim seja. Vamos ao capítulo 63 do livro do Vinha de Luz, por Emmanuel. Atritos físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. É sobrevindo semelhante problema, somente calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ilha que o possui. As abelhas não ferrotoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível da inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoando o avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função. Nos círculos do bem, o gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo, reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem.
peguei um textinho na internet assim que achei bem interessante, que nos explica sobre esse texto, né? Então, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículo 39. Você provavelmente já ouviu esses versículos e pode ter questionado se sempre deve oferecer a outra face, como uma forma de perdoar erros ou ofensas de quem lhe machuca. O Evangelho possui uma riqueza de significado, e além da passagem em Mateus, também encontramos uma citação parecida em Lucas, capítulo 6, versículo 29, a qual diz: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Uma conversa com um teólogo, Paulo Pacheco, que também é supervisor de orientação espiritual da obra Evangelizar é Preciso, para entender mais sobre o que Jesus nos ensina com essa afirmação. Amar os inimigos? A primeira questão de Paulo nos explica é que ambos os trechos da maioria das pessoas acaba espantada, porque surge a dúvida de como é possível seguir esse preceito de Jesus, sempre perdoar. Será que era isso que Jesus estava falando? Se pudéssemos dar um título somente a esse versículo, talvez pudéssemos chamá-lo de amar nossos inimigos. Porém, o conceito de amor que Jesus cita não é somente no contexto de sentimento, mas no sentido de ação, amar como atitude. É preciso interpretar à luz da tradição judaica para a realidade do momento em que Jesus vivia e trazendo aos nossos dias, explica Paulo. Desta forma, é preciso compreender que a tradição judaica vê no tapa no rosto com o lado externo da mão, no lado direito, como uma ofensa grande. Como Jesus viveu nesta realidade, passou por situações como essa, em Jó capítulo 18, versículo 22 e 23, antes da crucificação. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Paulo então explica que Jesus responde sobre a outra face, revelando o verdadeiro significado do que se quer dizer. Jesus não reivindicou a agressão, mas evitou, pelo menos naquele momento, que ela se prolongasse. A ideia principal, ou podemos dizer a regra de ouro, é evitar que se prolongue ou que a violência gere mais violência. Da outra face nos dias atuais, dar a outra face nos dias atuais, atualmente diferentes situações nos ensinam a seguir os ensinamentos de Jesus perante ao significado de dar a outra face. Um exemplo explicado por Paulo Pacheco está nas situações cotidianas, como no trânsito. Quando o carro nos fecha, nossa primeira atitude é xingar o outro e, se possível, revidar a fechada. Mas Jesus vem nos ensinar: respira, conte até 10, 15 ou 20 e depois ore para que Deus acalme aquela pessoa, para que não cause um acidente a outras pessoas. Nem sempre conseguimos respeitar esses ensinamentos, porque é difícil controlar, mas não é impossível. Deus nos ensinou com palavras que ainda fazem muito sentido, mesmo sendo mostradas há mais de 2000 anos, ainda assim são atitudes desafiadoras. Vemos ainda muito presente a desigualdade, os excluídos e vulneráveis nas ruas, nos hospitais, nos asilos, presídios, enfim, na sociedade. A palavra de Jesus ainda clama a nós o olhar ao próximo, àquele que necessita, não pensando em recompensa, mas através do amor,
do amor-atitude e não só sentimento distante, sem contato. Não devemos ser submissos. Ser tolerantes é totalmente diferente de não se defender de uma agressão, por exemplo. Não é errado nos defendermos contra uma agressão. Devemos zelar por nossa integridade, mas sempre que possível não devemos colocar o orgulho à frente. Vencermos o debate das últimas palavras, muitas vezes recolher-se e deixar para lá é o caminho, descontinuar a violência. Prova dessa integração é que Deus nos ensina a passagem a seguir. Mas começando aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. A passagem nos fala sobre tolerância, perdão, expressão do amor que devemos passar pela tolerância e não continuidade do ciclo de agressão. O amor é a maneira mais sublime de oferecer a face. Jesus nos ensinou muito sobre o amor. A passagem também faz referência a isso. Através do amor ao próximo, é o amor como palavra que gera atitude, que gera ação de olhar com o coração ao próximo. É seguir a justiça de Deus, como concretizada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não o amor piegas, da boca para fora, mas o amor em plenitude. Assim como Jesus nos ensina através de sua palavra, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 63 do livro Via de Luz, Atritos Físicos, aborda a passagem bíblica de Mateus, está no capítulo 5, versículo 39, na qual Jesus diz: mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Emmanuel, ele começa destacando que alguns humoristas interpretam essa advertência como uma exortação à covardia, sem levar em consideração o respeito próprio. No entanto, ele argumenta que o ensinamento de Jesus vai além do amor, sendo também uma expressão de bom senso e lógica rigorosa. Quando o indivíduo usa a força física para agredir outra pessoa, significa que os recursos espirituais desse agressor foram temporariamente obliterados. Emmanuel afirma que a raiva e a violência só surgem quando a razão é afastada. É nesse sentido, somente a calma e a serenidade do adversário pode atenuar os desequilíbrios resultantes da falta do controle emocional. Ele ilustra a sua ideia usando o exemplo da natureza. Ele menciona que o homem do campo sabe que o animal enfurecido não se acalma se for tratado com raiva, com violência. Da mesma forma, uma abelha não ataca um apicultor que é gentil e sereno com ela. Portanto, meus irmãos, a única maneira de conter uma pessoa descontrolada é ajudá-la a se reajustar dignamente, é não cair no mesmo nível de inferioridade, é mantendo-se em uma posição normal. A recomendação de Jesus, segundo Emmanuel, representa o quê? Um avanço abençoado. Oferecer a outra face depois de ser agredido é um convite ao agressor para que ele reconheça a sua própria perversidade, a sua própria inferioridade. É uma maneira de reentregá-lo imediatamente à razão e despertar sua consciência para o mal que cometeu.
Em uma situação de conflito físico, o Emmanuel argumenta que as palavras têm um papel limitado no círculo do bem. O gesto é a força que expressa a maneira adequada. E é desta forma, meus irmãos, o conselho de Jesus não é um convite à fraqueza, mas sim um apelo à superioridade que as pessoas comuns ainda não compreendem, não alcançaram. E tem aquele argumento que se diz, cada um dá o que tem. Nós devemos compreender. Em suma, esse capítulo ele explora o significado mais profundo da passagem bíblica, que exorta oferecer a face quando for agredido. Emmanuel destaca que essa recomendação não é uma incitação à covardia, mas sim uma demonstração de bom senso, lógica rigorosa e de superioridade moral. Oferecer a outra face é uma maneira de convidar o agressor a uma reflexão e ajudá-lo a reconhecer seus erros, a sua própria maldade, a sua própria ignorância. É gratidão. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em Mateus 5:9. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês que se alguém possa usar contra os seus semelhantes. O forte sempre vence, mas não com a violência ou a cólera, mas sim aquele que controla os próprios impulsos. Bem como destacou nossa irmã Lisete, não podemos, em alguns casos, né, de perigo contra a nossa vida, agir como defesa, mas não investir contra aquele que nos desafia. Quantas vezes a violência não é física, e sim em palavras, insultos, em discussões ou escritas nas redes sociais, em que as consequências são piores do que uma agressão física. Diante dessa explanação dos nossos irmãos, vamos refletir a maneira como estamos falando e o que estamos falando. Se não estamos agredindo com as palavras ou até mesmo agredindo em silêncio. E Emmanuel Rumo Certo, no capítulo que fala sobre agressões em nós, ele diz: recordemos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas considerações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante das nossas próprias provocações, caem na posição de adversários perante nós. Pensemos nisso. E com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos e, com auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e equilíbrio nos nossos trabalhos do bem.
Sendo assim, pedimos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos levar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus, Pai de amor e de bondade. Obrigado pela oportunidade maravilhosa de nos aprofundarmos em nossa doutrina querida. Que a tua paz nos envolva e nos traga luz. Que a nossa semana seja de aprendizado e prática do amor ensinada por Jesus. Abençoe especialmente os coordenadores encarnados e desencarnados que conduziu o nosso Evangelho no lar, sempre se disponibilizando com seu amor para nos instruir e administrar esse canal virtual de aprendizado que nos dá a oportunidade de estarmos evoluindo sempre. Ampara os nossos companheiros que não puderam estar conosco hoje. E que possamos, Pai, nos colocar sempre na posição de aprendiz, interessado em descobrir cada vez mais sobre tudo o que cerca na vida, para sentirmos cada vez mais capacitados para chegarmos à verdade. Que tua paz seja conosco sempre. Amém. Amém. Gratidão.